não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A filosofia de Platão e de Aristóteles, por mais completa que ela seja, ela não pode ter abarcado toda a realidade que eles conheciam. Ela é constituída apenas de fragmentos. Então quer dizer que ela sozinha, tomada como conjunto, sem a realidade da qual ela partiu, ela não vai fazer sentido jamais. Ela não completa nada. E você fica ali o resto da vida levantando problemas sobre a coerência e a integridade da filosofia de Platão e Aristóteles e jamais chega a resolver. E não tem solução a essas coisas. Ninguém pode fazer uma filosofia tão completa que ela possa ser compreendida fazendo essa abstração da realidade que ela investigou. Então, se você presta atenção demais na filosofia de Platão e de Aristóteles, você fica louco. Porque o negócio não é estudar a filosofia de Platão e Aristóteles, é estudar a realidade usando as dicas que Platão e Aristóteles te deram. É só isto. Nenhum filósofo pretende ser completo. Completo é só o universo real. Na verdade, completo é só Deus, nem o universo é completo. Então, por exemplo, você vê, durante o século XX inteiro houve um debate assim. A filosofia de Aristóteles ela é coerente, ela tem unidade desde o começo, ou Aristóteles mudou de ideia e passou por etapas? Sabe qual é a conclusão que chegaram até hoje? Nenhuma. Nem vão chegar. Porque você olhando de um jeito, parece de um certo modo. Se olhando de outro jeito, parece de outro modo. Então, mas será que foi para isso que Aristóteles teve todo aquele trabalho? Se Aristóteles tivesse interessado nisso, ele teria escrito um livro chamado Aristóteles. Ou outro livro chamado O Pensamento de Aristóteles. Ele nunca escreveu isso. Ele escreveu sobre os meteoros, sobre a física, né, sobre a política, sobre a moral, não é isso? Sobre o conhecimento, mas nunca escreveu sobre a filosofia de Aristóteles. Então, é claro, a filosofia de Aristóteles não pode ser o objeto do nosso estudo. Nunca. Entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa de uma alienação tão terrível que pode danificar um cérebro humano pelo resto da vida. Ou seja, nós temos que estudar Platão e Aristóteles tendo em vista as coisas, as realidades da vida das quais eles falaram. E se você não tem acesso a essas realidades diretamente, você pode ter através da imaginação, quer dizer, você lê outras coisas, obtém as informações necessárias sobre as coisas das quais eles estavam falando, e através disso você vai fazer uma série de analogias com a sua própria experiência real, e aí você vai entender do que eles estavam falando. Sem nunca você ter certeza de que você é o detentor da interpretação exata. Eu cheguei aqui na interpretação exata da filosofia de Aristóteles. Aristóteles nem Platão jamais lhe pediram isso. E se pedissem, seriam completamente loucos. Ora, 80% da atividade acadêmica no mundo e nos centros de estudo mais sério que tem consiste em esmiuçar texto de filósofos para chegar a uma interpretação exata do que eles estão falando. Ou seja, é uma atividade terrivelmente alienante. Você vê que nas ciências físicas não tem esse problema. Por exemplo,
se você pegar aí a teoria da relatividade, né? As pessoas não estão interessadas, vamos dizer, no texto e na obra em que Einstein expôs a teoria da relatividade. Eles estão interessados em saber se a teoria da relatividade funciona no mundo real. Não é isso? Então, você vê, se você pegar a totalidade dos físicos que existem no mundo, quantos desses físicos estudaram a teoria da relatividade no original de Einstein? Só 2 ou 3. A maioria estudou de segunda, ou terceira ou quarta mão. Porque eles não estão interessados, vamos dizer, na precisa interpretação do texto, mas na sua aplicação ao mundo real. Eu digo, mas de filosofia deveria ser a mesma coisa. Porque a filosofia também está falando do mundo real. Muito bem. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com Emile Durkheim e Hippolyte Taine. Hippolyte Taine é um dos grandes historiadores, maiores historiadores de todos os tempos. O livro dele, Origens da França Contemporânea, para mim é um modelo de como se escreve história. Um modelo. Raríssimas pessoas conseguiram entender, é uma história da Revolução Francesa, conseguiram entender a Revolução Francesa nos seus mecanismos interiores tão bem quanto Taine. Hoje se sabe muito mais do que ele sabia, claro, certo? Mas se sabe, em parte, graças a ele. E aconteceu que, desde o início, os admiradores da Revolução Francesa não gostaram muito desse livro. Porque ele mostrava como foi que aquelas sociedades de pensamento, como se chamavam no século XVIII, conseguiram inventar um mundo fictício, uma espécie de mundo platônico das ideias, conseguiram se desligar totalmente da realidade da vida social francesa e inventar um monstrengo que em seguida tentaram aplicar, vamos dizer, com os resultados mais desastrosos, porque a Revolução Francesa foi um fracasso em todo sentido, quer dizer, foi um negócio enormemente sangrento e que não deu nada. Depois o que aconteceu? Depois da Revolução veio a ditadura de Napoleão, daí Napoleão caiu, daí houve várias restaurações, revoluções e não sei o que, e assim ficou durante 100 anos. Quer dizer, a França ficou patinando no lugar durante 100 anos. Tá certo? E se você observa a trajetória da França depois disso, vai ver de queda em queda. A França, até o século XVIII, era o país mais poderoso do mundo. Né? Quando chega já no século XIX, já leva uma surra dos alemães, que é uma coisa terrível. E depois busca uma vingança em 1914, consegue mais ou menos a vingança, com um preço enorme, e depois, na Segunda Guerra, dá aquele vexame que os alemães invadem aquilo por telefone. E hoje, o que é a França? A França é um office boy dos países árabes. Quer dizer, que é uma potência de segunda classe, mas não é potência coisíssima nenhuma, aquilo não é nada. Tá certo? Então, foi isso que a Revolução Francesa fez. Se é verdade aquilo que pelos frutos conhecereis, eu digo, a Revolução Francesa jogou a França no lixo. Então, certamente. Agora, os caras celebram aquilo. Quando você não tem virtudes para você louvar, você começa a louvar seus defeitos, você começa a se orgulhar dos seus pecados. Mas, quando foi 1989, já houve muitas reações na França. Muita gente dizia, não há o que comemorar, isso aí foi uma loucura. Né? Quer dizer, historiadores de peso diziam isso, mas no século XIX não era muito elegante dizer isso, e o Taine foi o primeiro que disse. E acontece que a técnica, o método do Taine era tentar entender as ações a partir dos seus agentes, individuais ou grupais. Quer dizer, como é que eles interpretavam a situação, o que eles viam, o que eles queriam, e o que eles fizeram, e o que eles obtiveram. Isso na verdade, essa é a própria definição da história. Quando surge a sociologia moderna, o inventor dela foi Emile Durkheim. Emile Durkheim, ele faz uma crítica a esse tipo de historiografia, dizendo o seguinte, que
por baixo das ações dos agentes, existem fatores muito mais decisivos, que são fatores impessoais, que são, vamos dizer, o que eles chamam os fatos sociais. Quer dizer, fatos sociais são forças que pesam sobre a sociedade, sobre os seres humanos, sem que isso dependa da intenção de quem quer que seja. Eles são fatores anônimos que pesam. São instituições, são hábitos, são resultados estatísticos, né? Totalidades estatísticas que pesam, etc, etc. E ele então cria uma ciência para estudar estas coisas. Entendeu? Muito bem. Então, se você tem o mais mínima prática de Aristóteles, você sabe que um está falando de causas próximas e outro está falando de causas remotas. É? E que não tem sentido você confrontar uma coisa com a outra. Quer dizer, a causa remota jamais pode abolir a causa próxima. É? E a causa próxima, por sua vez, ela pode refletir a causa remota ou pode ir contra ela. Quer dizer, não há causa remota que force uma causa próxima a acontecer. Agora, partindo da escola do Durkheim, ela acabou tendo uma influência também na historiografia e nós chegamos no tal do Ferdinand Braudel. Qual era o ideal do Braudel? Uma história sem personagens. Uma história que é feita apenas de médias estatísticas, regras institucionais, etc, etc. Quer dizer, o Emile Durkheim elevado à enésima potência. Quando você lê aquilo, você diz, olha, tudo isso aqui está muito bonito, só que isso aqui não explica nada. Absolutamente nada. Por quê? Primeiro, essas causas remotas e fatos sociais, eles não existem em si mesmos. Eles são criados pela ação humana, não é isso? E eles só exercem alguma influência através de outras ações humanas, que ou, vamos dizer, as confirmam e reforçam, ou as impugnam. Digamos, por exemplo, se você tem aí um país enorme, miserável, que está todo mundo abaixo da linha da pobreza, então, esse é um fato social. Você não pode dizer que ninguém fez a pobreza. Né? Não tem um agente específico que a criou. Aquilo foi, como dizia Max Weber, um conjunto de resultados impremeditados de ações humanas. Tá certo? Essa pobreza, ela pesa sobre todos os seres humanos. E, evidentemente, ela limita as possibilidades de ação humana, mas ela determina alguma ação humana. A pobreza causa diretamente alguma ação humana, que ela limita, eu sei. Porque eu, quando quero comprar um negócio e não tenho dinheiro para comprar, eu não compro. Não é isso? Então, é uma ação humana que eu não posso fazer. Tá certo? Então, a pobreza certamente limita a ação humana. Mas ela determina alguma. Ora, por exemplo, se você pegar a relação entre pobreza e criminalidade, você vai ver que alguns dos países mais pobres do mundo estão entre os mais violentos. E outros países que também estão entre os mais pobres do mundo estão entre os mais pacíficos. Então, não tem como você dizer que a pobreza causa a criminalidade. Ela pode ser uma causa remota se intervier nisso alguma causa próxima. Por exemplo, se você espalha entre as pessoas a ideia de que os pobres, por serem pobres, tá certo, estão livres de certas obrigações morais, opa, aí eles podem começar a delinquir para achar, bom, eu sou pobre, então eu tenho direito. Não é isso? Então, isto é uma causa cultural mais próxima. Mas mesmo isso não determina que as pessoas vão delinquir. Precisa mais ainda. Para delinquir, você tem que ter os meios de delinquir. Quer dizer, se o sujeito é pobre, se ele não tem meios de fazer nada, então ele também não tem meios de delinquir, meu Deus do céu. A delinquência custa caro. A não ser que você queira, se refira a delinquência, assim, um sujeito sozinho que roubou uma banana na feira. Isso aí não chega a ser criminalidade, isso é irrelevante. Tá certo? Mas quando você vê, como no Brasil, uma onda de crimes que mata 50 mil pessoas por ano.
E as pessoas começam a explicar isso por causa da pobreza. Eu digo, mas escuta, como que essas pessoas tão pobres, que não têm dinheiro para comprar um sanduíche de mortadela, têm dinheiro para comprar um fuzil AR-15? Tem dinheiro para comprar uma metralhadora Uzi? Tem algo errado aí. Ou seja, ou elas foram roubando de banana em banana, e economizando um pouquinho de cada banana até chegar no fuzil, o que levaria aproximadamente 250 anos, ou interveio alguma outra causa. Por exemplo, chegou um sujeito rico de fora e tocou um AK-47 na mão do moleque, digo, agora tu vai assaltar com isso aqui, tu me dá metade, por exemplo. A pobreza faz com que alguém intervenha dessa maneira? Não. A não ser que alguém tenha essa ideia. Lá tem um monte de pobretão, estão morrendo de fome. Se eu oferecer para eles um meio de fazer um crime, que os tire da miséria, isso pode ser um bom negócio para mim. Mas alguém tem que ter essa ideia. E de onde surge essa ideia? Da cabeça dele, da modo como ele concebe as coisas. Então voltamos ao Hippolyte Taine. Você vai ter que explicar o que o agente queria, como é que ele enxergava a situação, como é que ele interpretava a situação, e o que ele quis fazer. E quais são os meios que ele colocou, vamos dizer, em ação para poder realizar o que queria. Note bem, a ciência social, a sociologia, ela surge inteira em reação contra a historiografia psicológica. E ela já começa errado. Quer dizer, a sociologia estuda os fatos sociais, e você ao mesmo tempo define os fatos sociais como aqueles fatores que pesam anonimamente e sem autor, independente da vontade de todos. Tá certo? Eu digo, bom, então, a sociologia jamais estudará a causa do que quer que seja. Só estudará causas remotas, hipotéticas, possíveis e impotentes, por si mesma, de produzir qualquer resultado. Segundo lugar, ela fará abstração de toda a ação humana. Então o que é? A sociedade considerada sem as causas imediatas e sem a ação humana. Eu digo, mas é um fantasma. Você veja que esta tendência de buscar sempre, nós temos que buscar as causas profundas, tá certo? As causas estruturais, tá certo? Ela acaba nisso. Vamos dizer, essas causas estruturais, elas podem agir de maneira sempre limitante. Elas não podem por si determinar que nada aconteça. Nenhuma causa remota é causa eficiente. A causa remota opera mais ou menos como se fosse uma causa formal e uma causa final. Quer dizer, ela determina, vamos dizer, ela cria uma definição do estado de coisas, tá certo? E ela pode sugerir certos objetivos, mas ela não pode determinar a ação. Em toda e qualquer ação humana existe o agente humano concreto. Ora, da onde surge esta ideia, vamos dizer, de fatores impessoais espalhados na sociedade, e que teoricamente são as causas das coisas? Bom, se você estudar a origem disso, estudar pelo método do Taine, que ele até não estudou muito profundamente, mas teve um outro sujeito chamado Augustin Cochin, que estudou com minúcia, você verá o seguinte, que no século XVIII surgem, sobretudo na França, as tais sociedades de pensamento. Sociedades de pensamento são clubes de debates. Então eles se substituem aos antigos salões literários. Alguns eles emergem dos salões literários, mas vão um pouco adiante. Alguns estão ligados às sociedades secretas, maçônica, Illuminati, etc. Outros não. Então você tem um fenômeno que Voltaire chamou de República das Letras. Então,
é uma massa de intelectuais, é uma grande quantidade de pessoas letradas ou semiletradas, que se reúnem para dar palpite sobre tudo que existe. Ora, eu teria na gravação que eu fiz sobre absolutismo e revolução, eu mostrei para vocês qual é a situação que predispôs à criação da sociedade de pensamento. Foi o advento, vamos dizer, do Estado moderno, que se coloca como uma entidade neutra acima dos conflitos de religião. E que, portanto, cria o dualismo entre o que é a atitude admissível do cidadão na sua vida pública e o que é a opinião pessoal que ele tem que guardar para si e para seus amigos. Claro que é uma situação inteiramente artificial, essa divisão é difícil de manter. Você não pode sempre ter uma ideia para você e outra para o público. Né? Então, cria esse dualismo. Resultado. Tudo aquilo que reflete a opinião real das pessoas não tem viabilidade na vida pública. Então tem que encontrar um canal para onde escoar. Então, bom, já que o que nós falamos não tem importância na política, não pode interferir na política, então nós pelo menos discutimos entre nós. E nós criamos o quê? Um negócio chamado opinião pública. As nossas opiniões não podem condenar uma pessoa à cadeia, tá certo? Mas podem manifestar a nossa desaprovação. Então você cria o quê? O castigo moral. Você não é aprovado pelo círculo das pessoas letradas, importantes, das pessoas maravilhosas, etc, etc. Esta sociedade de pensamento, elas surgem primeiramente desta motivação, ou seja, de você criar. Isso foi estudado brilhantemente num livro chamado Crítica e Crise. O autor chama-se Reinhard Koselleck. É um clássico isso aí. E tem muitos livros a respeito disso. O Augustin Cochin e o Koselleck são os melhores, me parece. Mas tem muitos. Então, essas sociedades começam, em primeiro lugar, com o intuito muito compreensível de criar um espaço onde as opiniões pessoais pudessem escoar, pudessem voltar a ter alguma importância. Mas logo se convertem em algo mais. Elas se convertem em meios de destruir a própria política que as havia criado. Então, isso quer dizer que se a opinião majoritária não tem autoridade política, bom, ela pode se esforçar para ela própria se transformar em autoridade política. E isso é, evidentemente, uma das causas imediatas da Revolução Francesa. Quer dizer, a sociedade de pensamento, primeiro elas criam uma autoridade paralela, autoridade de ordem moral, que não pode mandar ninguém à cadeia e não tem poder político para exercer. Mas tem o poder moral, tem o poder cultural, e você pode fazer com que certas pessoas sejam mal vistas. Note bem, na metade do século XVIII, esta sociedade já tinha alcançado um poder tamanho, que elas tiravam da vida intelectual quem quer que elas quisessem. Quer dizer, queimava a reputação do sujeito de tal maneira que ninguém mais podia falar dele. Então, por exemplo, a Academia Francesa, por volta de metade do século XVIII, já era dominada por essa gente. E você veja que o próprio D'Alembert, que era era o chefe da enciclopédia francesa, a enciclopédia de condensação das convicções das sociedades de pensamento, ele mesmo dizia, né, nós botamos qualquer mediocridade na academia francesa, desde que pense como nós. O cara confessava isso. Tá certo? Então, o que eles tinham feito? Já foi uma revolução gramsciana em pleno século XVIII. Curiosamente, você vê que o plano da revolução, eles dividiam em 3 etapas, que eles chamavam de, primeiro, o estágio filosófico.
depois o estágio político e, por fim, o estágio revolucionário. Esses são nomes que eles mesmos usavam. O pessoal da sociedade de pensamento usava isso. O estágio filosófico, o que é? Você dominar a opinião. Ou seja, você não tem poder político, você não tem influência política direta, mas você é o senhor, vamos dizer, do louvor e da censura. Do prestígio e dos mecanismos de marginalização. Você cria ídolos, tá certo? E você condena pessoas ao ostracismo. Eles já tinham esse poder no meio do século XVIII, 40 anos antes da Revolução Francesa. Então o que era isso aí? Já era a Revolução Cultural. Você não está fazendo política. Muitas vezes, vamos dizer, você se recolhe, em alguns casos, algumas das sociedades de tipo maçônico, por exemplo, as suas atividades são tão discretas, tá certo? Que chegam a ser secretas, ninguém pode saber do que está se passando lá, tá certo? E ninguém sabe de onde veio a decisão de queimar a reputação de fulano, tá certo? De tornar fulano odioso, ninguém sabe de onde veio a decisão, mas ela veio dali, tá certo? Em outros casos, o processo de discussão era mais público, mas o resultado era sempre o mesmo. E havia milhares dessas sociedades na França, milhares. Então dominaram todo o panorama cultural da França durante o século XVIII, durante um século antes de passar ao que eles chamavam de estágio político. O estágio político é quando, vamos dizer, a sociedade de pensamento já tem a seu serviço partidos políticos, clubes, como eles chamavam na época, que hoje nós chamamos de ONGs, né? E a ideia de opinião pública era essa. Quer dizer, o que é a opinião pública? É a opinião do povo? Não, é a opinião destas pessoas. Que, comparadas à população total, eram pouquíssimas. Mas que, quando aquilo espolcava em público, vinha com uma impressão de unanimidade terrível. E vinha com uma impressão de unanimidade espontânea. Porque apareciam 1000 pessoas dizendo as mesmas coisas, desde fontes diferentes e de lugares diferentes. E diz o Augustin Cauchamp, examinando todas as discussões dessas sociedades de pensamento, a coisa mais incrível é que eles eram sociedades de livre pensamento, né? Mas nunca aparece uma única objeção. Não há discussão nenhuma. Há uma concordância tremenda. Então, como é sociedade de livre pensamento, se você já tinha uma opinião majoritária que decidia tudo? E que livre pensamento, que sociedade de discussão, que sociedade de debate, se não tem debate nenhum? É exatamente como o Foro de São Paulo. Eles dizem que é uma sociedade de debate. Olha, eu li todas as atas do Foro de São Paulo. Eu não vi um único debate. Tudo é aprovado por unanimidade. Ué, se todos estão unânimes, vão debater o quê? As sociedades de pensamento do século XVIII funcionavam exatamente assim. Então, elas criaram esta impressão de forças anônimas, de uma unanimidade espontânea na sociedade. E, decorridos 100 anos, Emile Durkheim inventa uma ciência que vai tomar estas coisas como realidade e como seu verdadeiro objeto de estudo. Ou seja, é uma ciência inteira que nasceu errada. Claro que depois houve outros sociólogos que tentaram consertar isso e tal, mas a inspiração inicial da ciência foi uma empulhação, evidentemente. Durkheim não sabia que era uma empulhação, ele não tinha cabeça para isso, mas ele acreditou que essas coisas existem em si mesmas. Quando você vai ver, elas resultam apenas da ação humana organizada. Eu falei, qual é o método que funciona? É o método do Taine. O Taine explica, esse método explica até aquelas coisas que o Durkheim chama de fatos sociais. Não há um só fato social que não tenha surgido de decisões humanas. Às vezes essas decisões foram esquecidas, você não sabe de onde elas vieram. Muitas vezes o processo decisório vem camuflado. No caso onde você tem sociedades secretas, mais do que camuflado, é totalmente oculto. Você não sabe de onde veio. Mas quando passa um tempo, aparecem as atas, as discussões, etc., e você acaba percebendo. Isso quando a própria sociedade secreta
vendo o sucesso dos seus empreendimentos, não confessa que foi ela que fez tudo aquilo. Por exemplo, eu lembro quando teve a Revolução de 64, né, no 10º aniversário da Revolução de 64, os chefes da ordem maçônica desfilaram junto com os milicos. Por quê? Porque já tinha dado certo, já estava no poder, falaram, então agora vamos contar que fomos nós que fizemos. Ninguém prestou atenção. Eu prestei atenção. Então, quer dizer, se deu certo, a gente confessa que foi nós. Se não deu, a gente fica quieto e já aconteceu. Então, é por isso que eu não acredito que a maçonaria tenha controle de nada que acontece, porque ela mexe em tudo. Tudo que está acontecendo, ela vai lá e dá um empurrãozinho. Pelo menos ajuda negativamente. Quer dizer, o sujeito está fazendo uma sacanagem, mas ele é nosso companheiro maçom, então nós não vamos falar nada, vamos deixar ele fazer a besteira que ele quiser. Tá certo? Então, alguma coisa sempre dá certo, você está entendendo? Então, ele sempre tem do que se gabar. E alguma coisa sempre dá errado e, portanto, eles têm o que esconder. Tá certo? Então, quando nós estudamos a origem então, desses fatores impessoais, você vê que, em primeiro lugar, nenhum deles é impessoal. Nada na sociedade humana acontece espontaneamente. Tudo é feito. Tem coisas que são feitas, vamos dizer, até por impregnação inconsciente, claro, mas alguém tem de fazê-las. Para o sujeito fazer algo por hábito, ele precisa ter contraído esse hábito. E alguém precisa ter passado esse hábito para ele. Então você sempre pode rastrear e ver onde começou. Né? O Ortega y Gasset dizia, tem uma frase maravilhosa, dizia, a sociedade humana é o humano mineralizado. Quer dizer, aquilo que nasceu como ação humana, como intenção humana, se consolida em hábitos que ninguém mais sabe de onde veio. Mas nem por isso eles são fatos sociais no sentido do Durkheim. Fato social é uma falsa impressão criada pelo esquecimento das origens da ação humana. É sempre assim. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.